Depois de 2 aulas falando sobre todo o conceito fundamental, todo o conceito teórico a respeito de ondas, hoje nós vamos começar a botar um pouquinho a mão na massa em termos de matemática. Tá preparado? Vamos lá? Bom, primeira coisa, eu quero trazer para você 2 conceitos fundamentais para poder entender essa tal da equação fundamental da ondulatória, que é o tema da aula de hoje, certo? Então é o seguinte, o primeiro passo que a gente tem que dar para entender isso é o que significam 2 conceitos, tá? O primeiro deles, período, e segundo, frequência, tá? Então eu vou anotar aqui pra gente, ó. Primeiro deles, período. O que significa período? Período é o tempo que se leva para dar uma volta completa ao redor de alguma coisa. Ou seja, período na verdade é um intervalo de tempo, ou seja, é unidade medida em segundo oficialmente, ok? Tá? Período de tempo que eu levo para dar uma volta completa de qualquer maneira, certo? De maneira geral, uma volta completa. Então, por exemplo, se eu te perguntasse qual que é o período, aqui primeiro, ó, de rotação da Terra, ou seja, o tempo que ela leva para dar uma volta completa sobre ela mesma. Aí você pode falar um dia, se a nossa unidade for dia, 24 horas, se a nossa unidade for horas, e assim por em diante. Tá? Então a Terra leva um dia para poder dar uma volta completa sobre ela mesma. Eu poderia te fazer a seguinte pergunta, na verdade: e qual é o período de translação da Terra? Ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta completa ao redor do Sol. Nesse caso seria um ano ou 365 dias, novamente dependendo da nossa unidade. Ok? Tá? Então, período é o intervalo de tempo que a gente leva para dar uma volta completa. E o que significa frequência? Literalmente, frequência é o inverso do período. Ou seja, no período eu queria saber quanto tempo, eu levava para dar uma volta completa. Na frequência eu quero saber o seguinte: em um segundo, apenas, em uma unidade de tempo, em apenas um segundo, quanto de volta que eu dou, por exemplo, tá? E a unidade aqui pra gente vai ser Hertz. Perfeito? Então vamos imaginar o seguinte: eu tenho imagina um patinador artístico, certo? Que faz aqueles loops lá, certo? Vamos imaginar que o patinador artístico ele começa bem lentamente e ele leva um tempo para dar uma volta completa ao redor do corpo dele. Ele leva, vamos imaginar que 2 segundos. Logo, isso aqui é o nosso período, certo? E a partir de agora a gente vai começar a representar período com a letra T maiúscula. Ok? Tá? Então, quando o patinador levou 2 segundos para dar uma volta completa sobre ele mesmo, significa que o período dele é de 2 segundos. E qual será a frequência? Vamos para pensar? Se ele deu uma volta completa em 2 segundos, em apenas 1 segundo, né? Aqui seriam 2 segundos e aqui seria 1 segundo. Ele deu meia volta, certo? Então ele teria dado meia volta. Meia volta em apenas 1 segundo. E isso pra gente é a nossa frequência. E como que a gente faz para relacionar? Exatamente como eu falei em português. Período e frequência, um é o inverso do outro. Então a gente pode escrever assim, que frequência é igual a 1 sobre o período. E é assim que a gente vai trabalhar. Perfeito? E não é para menos, né? Vamos ver se é verdade? Aqui a gente tinha que o período era de 2 segundos, correto? Então se eu quisesse descobrir a frequência é igual a 1 sobre 2, que é o período dele, 2 segundos, correto? Portanto, meio Hertz. Tranquilo? Esse conceito é bem importante de ter entre a diferença entre período e frequência. Ok? Tranquilo até aqui? Sem muito segredo nesse caso aqui, certo? Vamos apagar. Bom, o que eu quero fazer aqui com a gente? Deixa eu só apagar essa página primeiro, para a gente poder voltar a trabalhar. Antes de eu entrar na equação fundamental em si, eu gostaria de aplicar esses conceitos que a gente acabou de falar num aplicativo, num programa que eu vou trazer para você. Eu vou emular ele aqui numa máquina virtual, certo? Estou espelhado. E esse programa aqui, que acontece nele? Nós podemos configurar algumas coisas, essas ondas. Na verdade, ele é bem completo, tem bastante coisa que a gente pode fazer nele, mas a gente vai só se ater em alguns detalhes. Bom, eu gostaria que você verificasse que aqui você tem um conjunto de ondas sendo produzidos, certo? Perfeito? E perceba aqui, a gente pode mudar
variar o valor da amplitude, ou seja, dessa altura aqui do centro até a crista ou do centro até o vale. Eu posso ter uma amplitude um pouquinho menor, ó, vou diminuindo a altura da onda, ou eu posso ir aumentando essa altura. Perfeito? Tá? Ó, tá? Eu vou deixar aqui no 4. Tranquilo? Nós podemos mudar também o comprimento de onda, que é o que está sendo mostrado aqui. Ou seja, comprimento de onda nada mais é que a distância entre duas cristas consecutivas. Eu posso diminuir, deixar eles bem pequenininho, olha lá, e eu posso aumentar esse nosso comprimento de onda aqui. Perfeito? Eu vou deixar aqui no 4 por enquanto. O que eu quero te mostrar? Eu quero que você perceba a seguinte situação. Conforme eu diminuir o comprimento de onda, eu quero que você perceba o que vai acontecer aqui. Então vamos ver o que vai acontecer? Eu vou diminuir o comprimento de onda, vou deixar com o menor que a gente tem aqui. 1. Pode te dar a impressão de que as ondas estão se propagando de maneira mais rápida, ou seja, com maior velocidade. Na verdade, se você for acompanhar, a velocidade de propagação delas aqui é a mesma. O que mudou pra gente é a velocidade como essas setinhas aqui estão subindo e descendo. E é aqui que a gente tem que entender o que é frequência. Ou seja, frequência é, em apenas 1 segundo, quanto de volta está subindo e descendo totalmente, né? Quantas ondas ela está produzindo. Isso significa frequência. Ou seja, quando eu diminuo o comprimento de onda, a minha frequência aumenta. A gente consegue já perceber aqui que comprimento de onda e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Portanto, se eu aumentar o comprimento de onda, quando são grandezas inversamente proporcionais, se eu aumento o comprimento de onda, a minha frequência deverá diminuir. Então vamos ver com qual frequência essa setinha sobe e desce conforme eu aumento aqui, ó. Pode perceber que ela vai ficando cada vez mais devagar. Perfeito? Olha lá, a frequência que essa setinha sobe e desce, ó, fazer uma oscilação completa, ou seja, daqui até lá embaixo e volta. A frequência diminuiu, ok? Não é verdade? Então, é isso que eu queria mostrar para você, para a gente poder entender. Então, aqui você está vendo ondas se propagando com uma certa velocidade, com um comprimento de onda que a gente pode variar, e a gente tem que entender a frequência exatamente como isso, certo? Tá? Essa oscilação que fica muito rápida ou muito devagar, vai depender da nossa frequência, ok? Então vamos voltar para a nossa lousa aqui, perdão, não era nada disso. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. E vamos começar a trabalhar então com a matemática da coisa aqui. A gente já sabe uma coisa, que frequência é igual a 1 sobre o período, não é verdade? Bom, o que a gente sabe também? Que aquela nossa primeira equação que a gente acaba aprendendo na escola, lá no colégio, né? Que a gente fala a respeito de velocidade média. Ou seja, como que é a equação da velocidade? A gente define velocidade como a variação do espaço pela variação do tempo. Não é isso? Você se recorda disso? Então a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. A velocidade vai ser igual. Quando eu penso em uma onda inteira, eu estou pensando então que o espaço, o ΔS que essa onda percorre, é igual ao comprimento de onda dela, que nós já determinamos nas aulas anteriores, que a gente vai passar a chamar de lambda. Perfeito? Então, o espaço percorrido por uma onda, a gente vai chamar de lambda. E qual é o tempo que uma onda inteira leva para se propagar? A gente acabou de ver que, na verdade, o tempo que uma onda inteira, ou seja, para dar uma volta completa inteira, a gente chama de período. Então a gente vai reescrever essa equação aqui. Velocidade era ΔS sobre ΔT. A gente sabe agora que ΔS é um comprimento de onda e o tempo que um comprimento de onda leva para se propagar é o próprio período. Ok? Só que a gente sabe uma coisa, que o período aqui, ó, pode ser escrito assim, ó. Se eu isolar período aqui, a gente pode escrever que período é igual ao inverso da frequência, 1 sobre f. Então eu posso reescrever da seguinte maneira, que velocidade é igual ao comprimento de onda, perfeito? Dividido por 1 sobre a frequência, porque 1 sobre frequência é exatamente o período. Eu tenho uma fração sobre outra fração, uma fração embaixo de uma fração, correto? Então como que faz? Essa parte aqui passa para cima. Então a gente pode reescrever assim, que velocidade vai ser o comprimento de onda vezes a frequência dividido por 1. Como dividido por 1 eu não preciso mostrar, nós temos então já a nossa equação finalizada, que velocidade passa a ser o nosso comprimento de onda
vezes a frequência. Só lembrando, velocidade, está tudo no SI, ok? Vai ser dada em metros por segundo. O comprimento de onda, obrigatoriamente, então, vai ser dado em metros. E frequência tem que ser dada em hertz. Perfeito? De posse disso tudo aqui, essa equação aqui é muito importante. Ela é a equação fundamental da ondulatória, certo? Nós vamos trabalhar com ela agora em dois exemplos que eu vou trazer para a gente resolver aqui, perfeito? Eu vou apagar isso daqui e nós vamos ao nosso primeiro exemplo aqui para a gente resolver. Bom, a questão é a seguinte. Um surfista nota que sua oscilação vertical completa é de 2 segundos e que a distância aproximada entre duas cristas vale 10 metros. Calcule a velocidade de propagação da onda. Então, vamos lá. O que ele traz de dado para a gente? Tem o surfista que nota que a oscilação vertical completa. O que significa isso? O tempo que ele leva para subir, para descer e para voltar onde que ele estava, ok? Então, isso aqui nada mais é que uma onda completa. Perfeito? Então ele percebeu que esse tempo é de 2 segundos, ou seja, o que são 2 segundos para uma oscilação completa? É o nosso período. Então, primeira coisa que ele deu do exercício, que o período são 2 segundos. Perfeito? E que a distância aproximada entre duas cristas vale 10 metros, ou seja, o comprimento de onda vale 10 metros. Perfeito? E ele pede para a gente calcular a velocidade de propagação dessa onda. Então aqui a gente sabe que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A nossa pergunta é, se eu quero calcular a frequência, eu tenho que conhecer o comprimento de onda. Eu conheço? Sim. Ele me deu aqui, vale 10 metros, está dado aqui. Ele me deu a frequência? Não. Agora a sua próxima pergunta é, se eu desconheço a frequência, com algum dado que ele me deu no enunciado, é possível descobrir a frequência? Sim, porque a gente sabe que frequência é igual a 1 sobre o período, portanto a frequência vai ser 1 sobre 2, que é igual a meio Hz. Perfeito? Certo? Então agora eu posso calcular. Quem é essa velocidade aqui pra gente? Então, comprimento de onda vale 10 metros. 10, que multiplica a frequência da onda, que a gente acabou de calcular, vale meio, e portanto 10 vezes meio, nossa velocidade é de 5 metros por segundo. Muito fácil, né? Isso aqui foi bem simples. Espero que você tenha entendido. Se não tem, volta ao exercício e tenta entender. O importante é você conseguir interpretar, saber o que ele está querendo, conseguir relacionar essa equação e fazer esses cálculos matemáticos aqui que são tão importantes. Ok? Então vamos para o próximo exercício. Deixa eu limpar aqui a página. Sumir com esse, vamos lá. Bom, exemplo 2 já é um pouquinho mais aprimorado. Vamos ver o que a gente tem aqui. Uma rádio opera na frequência de 100 MHz. Então, o que ele deu pra gente? Que a frequência vale 100 MHz. Perfeito? Calcule o comprimento de onda dessa rádio, sabendo que a luz propaga-se com velocidade de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Ou seja, a velocidade de propagação da luz é de 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. E a pergunta que ele quer, né? Ele quer saber quanto vale o comprimento de onda. Qual o tamanho dessa onda, perfeito? Primeira coisa que a gente tem que relacionar aqui, né? A gente sabe que velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Portanto, se eu quero determinar o comprimento de onda, eu tenho que isolar o comprimento de onda aqui, passo frequência dividindo, portanto eu posso afirmar que comprimento de onda vai ser igual a velocidade dividido pela frequência, certo? Para calcular o comprimento de onda, eu tenho que ter então a velocidade, e a velocidade está dada aqui. Eu tenho que ter a frequência, só tem um porém aqui, a frequência tem que ser dada em Hz, e aqui ela está em MHz. Mega significa 10 elevado à sexta, portanto, eu vou passar tudo isso aqui para notação científica. 100 eu posso escrever como 10 ao quadrado, e para tirar esse mega aqui, só deixar Hz, então, vezes 10 elevado à sexta, perfeito? Megahertz vale 10 elevado à sexta. Então, o que nós temos aqui? Multiplicação de notações científicas, mantém-se a base, soma-se o expoente 2 com 6, geralmente dá 8. 10 elevado à oitava, Hertz, perfeito? Então agora eu posso substituir esses valores. Só vale uma observação aqui. Ondas de rádio elas se propagam na velocidade da luz, elas são ondas eletromagnéticas, ok? Então elas se propagam, por exemplo, no vácuo. Né? Lembra que a gente estudou na aula passada a classificação de ondas? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas.
As ondas de rádio, assim como ondas de TV, micro-ondas, são ondas eletromagnéticas, ok? Voltando para o nosso cálculo, então aqui agora basta a gente dividir qual que é a velocidade de propagação da onda. Nosso valor está aqui, ó, 3 vezes 10 elevado à oitava, dividido pela frequência, que vale 10 também à oitava Hz. Agora ficou fácil, né? Eu posso simplificar minha conta, dividindo 10 oitavos por 10 oitavos, que vai dar 1, certo? Sobrou só o 3 pra gente. Então o comprimento de onda vale 3 metros. Ok? Simples também, né? Bom, a ideia é essa. Não podemos esquecer isto aqui a partir de agora, que velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. A maior parte dos exercícios vão trabalhar em cima disso. O enunciado às vezes vai atrapalhar um pouco. A gente tem que ter noção de megahertz, terahertz, gigahertz, kilohertz e assim por em diante. Ok? Na próxima aula, na aula 2.4, eu vou trazer só resolução de exercícios um pouquinho mais avançados, porque esses dois primeiros aqui foi só para introduzir o conceito de velocidade, essa equação fundamental da ondulatória. Ok? Bom, se você ainda não sabe, todas as nossas aulas estão aqui no canal Ciência TV, no nosso sistema. E aí, se você quiser acessar, cientiatvbr.futurecom.com.br, você tem um menuzinho aqui, todas as aulas estão bem organizadas, ok? E aí, você pode escolher ir pelo nosso canal no YouTube ou pelo nosso site, ok? A gente se vê na próxima aula, um grande abraço, fui!